Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 10 de setembro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:02. E eu quero a sua participação. Envie a sua mensagem pra gente. Número do WhatsApp para você anotar. 19 é o nosso DDD, 978293776. O número está aqui embaixo da sua tela. Lembrando sempre, você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e aponte para este QR Code aqui. E aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude realiza debate sobre a criação de novas políticas públicas para os jovens em Campinas. O vereador Marcelo Silva questiona a prefeitura sobre falta de profissionais em centros de saúde. O Giro Ambiental aborda alguns hábitos destrutivos que estão interrompendo o ciclo da água. E o fim de semana está chegando. A agenda cultural te dá dicas de entretenimento e lazer. Maligno. Toda sexta-feira aqui no Câmara Notícia, a nossa equipe, ela se desloca pela cidade e conta a história de um bairro, uma atividade interessante que acontece por lá. E hoje é um bairro que tem mais de 70 anos. André Aranha, onde você está? E vai nos contar um trabalho importante que acontece por aí, trazendo educação e também cultura para as crianças e adolescentes. Seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Gabriel acompanhando o Câmara Notícia. Bom, eu estou aqui no Jardim São Marcos, né? Como você disse, 70 anos, surgiu em meados de 1950, faz parte aqui da micro-região do Campo dos Amarais. Então, quer dizer, tem muita gente por aqui. E uma das atividades que foram citadas por você é o Grupo Primavera. Bom, aqui, como você acabou mencionando, tem atividades, não é, importantes para crianças e também adolescentes fora do horário da escola, né? Então o pessoal vem aqui, tem informática, tem aulas, enfim, algumas atividades importantes, idiomas como inglês, por exemplo. Bom, quem vai falar mais pra gente a respeito disso é a Lilian. Depois vou bater um papo com outra convidada, outra entrevistada que vai falar sobre os fantoches que tem por aqui também, que é bem bacana. Tudo bem, Lilian? Prazer em tê-la conosco aqui no Câmara Notícia. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui no Grupo Primavera. O Grupo Primavera esse ano completa 40 anos de sua existência. E ele proporciona à comunidade muitas atividades, como você disse. E o mais importante é que percebemos a diferença que isso acontece na vida, tanto das crianças, dos jovens e de suas famílias. Em época de pandemia também houve toda a preocupação da segurança alimentar para essas famílias, onde nós pudemos atendê-las na maior dificuldade que passaram. Também sentimos a necessidade de que as empresas e toda a lei de incentivo aconteça para que o projeto, todos eles que acontecem no Grupo Primavera, possam realizar para sua sustentabilidade. E um dos projetos é o Teatro de Fantoches. Muito legal, inclusive a gente estava conhecendo aqui, vou até pedir para o Cristiano mostrar para a gente, o pessoal, não é? Tá fazendo ali os bonecos, confeccionando. Como que funciona tudo isso? Conta pra gente o passo a passo, como que são feitos esses fantoches, que é realmente muito bacana isso. Então, nós temos aqui as costureiras que fazem, né, todo esse trabalho com muito carinho, com muito empenho. Normalmente as bonecas, elas acompanham um desenho que é da nossa marca, do Grupo Primavera.
E esses bonecos eles podem ser encontrados na nossa loja, que existe no Galeria Shopping, que é um projeto muito bacana também, de apoio, de responsabilidade social do Shopping Galeria. Então, esses produtos podem ser adquiridos lá. Bom, eu estou vendo aqui que tem um kit completo, né? Gostaria que você falasse a respeito disso, não é? A respeito desta situação, porque é muito bacana isso. As pessoas fazem o fantoche e a criançada certamente gosta muito, né? É algo que chama muita atenção, que prende muita atenção, né? Sim, esses fantoches eles são utilizados em escolas também. E tem a Josi, que é a responsável, que ela vai falar um pouquinho mais sobre esses projetos que são desenvolvidos não só na prefeitura de Campinas, mas também em outras prefeituras de outras cidades, que são trabalhos direcionados aos professores também. Olha que legal esse bonequinho, ó. Esse bonequinho aqui é das antigas. Não, aguarda aí, só um minutinho, que o Gabriel Castro tem uma pergunta para você. É que daqui a pouco a gente vai bater um papo com uma outra entrevistada, mas antes, a senhora está com fone, tem uma perguntinha lá do estúdio da TV Câmara Campinas, o Gabriel vai fazer para você. Tá bom. Primeiramente, quero agradecer, a disponibilidade do tempo da Lilian, muito bacana, conhecer um pouquinho sobre este projeto. A gente está vendo, em cima também, tem coração, está escrito Te Amo, os fantoches, então muito bacana este trabalho de bastidor que nós estamos acompanhando. Lilian, o Grupo Primavera, fundado em 1981, portanto, há 40 anos. Então, vocês já trabalharam com muitas gerações. Essa, a atual, tem uma forte influência de internet, de tecnologia. Como que o teatro de fantoche ele é recebido pelos jovens, o que acrescenta, como que esses profissionais eles têm este trabalho de fantoche. Não sei se você está me ouvindo, Lilian. O Gabriel está perguntando porque vocês já trabalharam com inúmeras gerações, né, Lilian? E a respeito dessa situação, ele quer saber o seguinte, porque hoje a geração atual é voltada muito para tecnologia, internet, esse tipo de coisa. Então, o que vocês fazem para, de repente, chamar a atenção da criançada dessa geração? Porque fantoche é algo que vem lá atrás, né? E é muito bacana resgatar, inclusive. Sim. Na verdade, o fantoche é apenas uma das atividades que o educador pode contar com isso, nessa dinâmica de grupos e desenvolver a parte de criatividade. Mas eles também têm aula de teatro e a parte também da tecnologia é um assunto muito importante que não deixamos de pensar, porque hoje em dia, e pós-pandemia também, os recursos digitais são muito utilizados e muitas das nossas atividades acabaram sendo adaptadas por esse meio virtual. Então, como aula de dança, aula de teatro, a questão de qualquer atividade que envolva a comunicação digital, nós também fazemos essa introdução para que eles possam, de fato, ter esse entendimento, porque é o mundo atual deles, Não podemos deixar de lado isso, não. Bacana, legal você falar isso. Isso aqui é fantoche, né? Esse que eu mostrei aqui é bonequinho. Eu posso pegar um? Pode, por favor. Então deixa eu pegar um enquanto a nossa próxima entrevistada vai bater um papo com a gente. Tá rolando aquela substituição, não é? Tudo bem? Se apresente para o pessoal de casa, por favor. Boa tarde, eu sou Josiane, responsável aqui pelo setor de artesanato do Grupo Primavera. Esse é o fantoche? Sim, é o fantoche. Esse a gente chama de gato. É o gato? É o gato. Como que funciona tudo isso aqui, você que está mais a par dessa questão que envolve os fantoches? Bom, na verdade, esse projeto de teatro de fantoche, ele é patrocinado, através da Lei Rouanet. Nós temos algumas empresas que patrocinam, acreditam no nosso trabalho e patrocinam o fantoche. E esse ano nós estamos trabalhando com o tema tecnologia. Então nós desenvolvemos os fantoches para que sejam trabalhados na área da tecnologia. Os fantoches, nós trabalhamos também com um programa de geração de renda.
Na verdade, são costurados por pessoas da comunidade, né, as costureiras. Nós mandamos os materiais prontos para que elas costurem e tragam para o Grupo Primavera. Aí elas recebem por peça trabalhada. E aqui no Grupo Primavera, como vocês podem ver, nós fazemos a montagem do kit de fantoche, dos fantoches, né, dos personagens. Esse kit ele é composto por 16 personagens e nós temos também uma arte educadora que faz a capacitação para os educadores. Os educadores, esse ano nós estamos trabalhando com educadores sociais, em parceria com a Escola Tigrinhos, e também estamos fazendo, né, uma parceria com a Secretaria Municipal de Osasco e Pedreira. Amanhã nós teremos uma capacitação, né, uma das últimas, a segunda capacitação do pessoal aqui de Campinas, né, como eu disse, com a parceria da Tigrinhos. E essa capacitação, na verdade, são 12 horas de capacitação. A arte educadora, ela capacita os educadores para que eles possam trabalhar em sala de aula com as crianças. Na verdade, a gente fala tema tecnologia, mas com o fantoche, a gente mexe com o lúdico, né, da criança. E aí ela pode desenvolver qualquer tema que ela tenha na escola, na ONG, para trabalhar com as crianças. Isso muda, certamente, muitas vezes o futuro da criança, né? Gostaria que você falasse sobre isso, dessa importância que tem, não é? Em termos de cultura, para a criançada, para os adolescentes, enfim. Sim, muda bastante, porque ela apresenta como montar histórias, como administrar conflitos, né? E aí o professor, o educador trabalhando com a criança esses temas, por exemplo, contos de fada. E aí ela vai trabalhando, vai entrando na vida da criança, vai transformando, porque a gente começa a acreditar que tudo é possível, né? A gente pode ter como exemplo as crianças do Grupo Primavera, né? Às vezes entra aqui sem saber o que vai fazer e sai daqui fazendo colégio técnico, fazendo faculdade. Então, a gente dá uma perspectiva de vida melhor para a criança. Que bacana. Tem bonequinho de futebol aqui, você estava me contando, né? Temos também. O que vocês imaginarem, assim, o Grupo Primavera desenvolve, né, na área de bonecos, né, personalizados. Eu já pedi o meu. Quais os times que você tem? E o que vocês quiserem. Nós temos Guarani, Ponte Preta, que não podemos deixar de ter aqui, que são times da nossa cidade, né? Temos que agregar esse valor aqui para nossa cidade, mas temos Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Flamengo. O que a pessoa quiser encomendar, nós fazemos. Tá bom, então. Muito obrigado, Imagina, viu, pela participação de vocês aqui. É isso aí, Gabriel. Ó, eu tava até procurando, encomendei um pro meu filho aqui, ó, um bonequinho. Vamos ver se o Cristiano consegue mostrar. Bonequinho. Tem também de times de futebol. Bem bacana aqui, viu, Gabriel Castro? Tá certo, então, André Aranha já encomendou, então, o seu bonequinho, tem os fantoches também. Muito bacana esse trabalho realizado pelo Grupo Primavera, realizado, então, no São Marcos. Agradeço, então, a participação aqui no Meu Bairro, na TV, diretamente do Jardim São Marcos. Parabéns por este projeto e vida longa. Olha só, para você que está precisando de emprego, hora de conferir as oportunidades para as cidades de Jundiaí e também Limeira. A cidade de Limeira está com oportunidades para vendedor, atendente, cozinheiro e ajudante geral. Detalhes das vagas disponíveis o interessado encontra em www.limeira.sp.gov.br. Jundiaí também tem vagas para eletricista, ajudante de eletricista, analista de controle da qualidade, jovem aprendiz, auxiliar de logística, auxiliar administrativo, cozinheiro, ajudante de produção, operador de caldeira, auxiliar de serviços gerais, inspetor da qualidade, pedreiro, supervisor de segurança, analista de logística júnior, boleira, auxiliar de serviços gerais, operador multifuncional, fiscal de loja, cuidador de idosos, operador de loja, auxiliar operacional e recepcionista. Mais informações estão na internet, no site www.jundiaí.sp.gov.br.
Lembrando que você que é aqui da cidade de Campinas também pode conferir as oportunidades através do Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, o CEPAT, nesta sexta-feira com 97 vagas disponíveis. Então, se você acessar cepat.campinas.sp.gov.br, você tem a descrição de cada vaga, o salário de cada uma delas, a sede onde fica a empresa. Então, você que está precisando de emprego, não perca esta oportunidade. 12:17 agora, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no Câmara Notícia e na volta tem as notícias da metrópole de Campinas, as notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B, porque amanhã tem um grande jogo, Cruzeiro e Ponte Preta, tem entrevista ao vivo para falar sobre amor próprio e também autoconhecimento. Importante assunto. Ainda tem o nosso giro ambiental, previsão do tempo para o fim de semana, muitos assuntos. Não sai daí que o intervalo é rapidinho. Meio-dia e 21, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Como combinado, a Mina Abreu está aqui nos nossos estúdios e nós começamos com as notícias da metrópole de Campinas, naquela atualização diária dos casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e depois as informações da cidade de Campinas. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. De acordo com o Ministério da Saúde, até esta quinta-feira o Brasil registrava 20.958.899 casos da Covid-19 e nós ultrapassamos as 585 mil mortes no Brasil devido à doença. São 585.174 óbitos confirmados até esta quinta-feira e ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas aos familiares e amigos das vítimas. Aqui no estado de São Paulo, são 4.297.229 casos da doença desde o início da pandemia, com 146.610 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 21 municípios. Aqui na nossa região, 376.759 casos confirmados e Campinas, até esta quinta-feira, somava 138.153 casos, Indaiatuba 31.071 casos, Sumaré 30.573, Americana 26.966, Hortolândia 26.093, Santa Bárbara do Oeste 23.317, Paulínia 15.597, Itatiba 14.689, Valinhos 14.633 e agora os municípios com menos de 10 mil casos da doença. Vinhedo, na sequência aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Morungaba e Olambra. O sistema do Ministério da Saúde estava fora do ar, portanto, de quarta-feira para quinta, apenas 26 casos foram registrados na cidade de Campinas. Hoje à tarde a gente deve ter esta atualização e muito provavelmente este número deve ser bem maior de casos registrados aqui em Campinas. Quando a gente fala em óbitos, na RMC são 10.952 mortes confirmadas devido à Covid-19 e Campinas, até esta quinta-feira, somava 4.378 mortes. Sumaré, 969, Americana, 826, Santa Bárbara do Oeste, 803, Indaiatuba, 778, Hortolândia, 718, Valinhos, 388 óbitos, Itatiba,
323, Paulínia 294, Nova Odessa 240, na sequência aparece Montemor com 212, Vinhedo com 204 e agora os municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid-19. Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Mais 11 óbitos foram registrados na cidade de Campinas. Sempre chama atenção aqui para a faixa etária. Então, uma mulher de apenas 39 anos, uma outra mulher de 43, uma mulher de 56 anos que não tinha comorbidades, saudável, que mesmo assim perdeu a vida para a Covid-19. Então, precisamos continuar com todos os cuidados, utilização de máscara, distanciamento pessoal e evitar a aglomeração. Mina Abreu, taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas. Ontem nós falamos aqui, estava em 57%. Hoje esse número está acima dos 60%. Está em 65,25%, mas tem uma explicação. Olha só, nós temos no total na cidade 236 leitos de UTI Covid, dos quais 154 estão ocupados, 82 leitos livres e ainda 182 pacientes internados em leitos de enfermaria. E por que a gente aumentou essa taxa? Olha, a gente tem falado aqui nas 2 últimas semanas da conversão dos leitos de UTI Covid na rede municipal de saúde. E ontem aconteceu mais uma vez, lembrando que já tinha sido anunciado uma última conversão no dia 9 de setembro, e com isso o SUS municipal conta agora com 83 leitos exclusivos de UTI Covid, dos quais 50 estavam ocupados nesta quinta-feira. No SUS estadual, são 45 leitos, dos quais 37 ocupados, e na rede particular, 108 leitos, dos quais 67 ocupados. Então, por isso que a gente tem aí esse aumento na taxa quando a gente fala em percentuais. E para a gente conseguir sair desta situação é através de vacina. E amanhã, sábado, é mais um dia D. Dia D da segunda dose acontece novamente neste sábado, 11 de setembro. Vai ser das 8 da manhã às 5 da tarde em 64 centros de saúde aqui da nossa cidade. As pessoas serão atendidas apenas com horário marcado. 1.200 profissionais vão trabalhar e há uma expectativa de vacinar 28.900 pessoas. A maioria delas recebeu a primeira dose no dia 19 de junho. Para ser vacinado, é importante levar aquela carteirinha com a marcação da primeira dose e também documento com foto. Lembrando que a gente tem aí a vacina do Butantan, da Fiocruz e da Pfizer e da Janssen também, esta que é de dose única. Inclusive, ontem mesmo a Prefeitura abriu um agendamento para pessoas maiores de 18 anos e em algumas horas essas doses, eram um pouco mais de 8.000 doses, foram já totalmente preenchidas. Então, você que tem mais de 18 anos e ainda não conseguiu fazer o seu primeiro agendamento, vai ter que aguardar mais uma vez, porque ontem, em algumas horas, essas doses disponibilizadas já foram aí preenchidas. E a gente tem ainda também a questão que a Prefeitura tinha avisado da vacinação dos maiores de 85 anos. A Prefeitura informou que, por problemas técnicos, a abertura do agendamento da terceira dose da vacina contra a Covid para os maiores de 85 anos, que estava previsto para hoje, será adiada para a próxima semana. A medida foi tomada para agilizar e facilitar o processo da escolha pelo local, a data e o horário. E amanhã, então, sábado, começa a vacinação das pessoas que vivem em instituições de longa permanência. Esses são os grupos de saúde, os agentes de saúde que vão até o local fazer essa aplicação. E até o momento, de acordo com as informações, nós temos mais de 1.380.641 doses aplicadas aqui na cidade, sendo que 504.613 pessoas já receberam as 2 doses e 29.640 receberam a vacina de dose única. Se você quer agendar, lembrando que nós estamos no período do agendamento dos adolescentes de 12 a 17 anos. Então, entre no site vacina.campinas.sp.gov.br
para esse público. As doses da vacina da Pfizer, que são as únicas aprovadas para esse público, elas estão disponíveis. Olha aqui, a gente já abriu o site, tem aqui, olha. Todos os adolescentes com idade entre 12 e 17 anos devem agendar. Caso não tenha CPF, pode ser só com RG. E no dia da vacinação deve estar acompanhado de pais ou responsáveis, ou então levar um termo que tem aí no site mesmo para essa autorização. E a gente segue aguardando aqui sempre a chegada de mais doses do imunizante para a gente melhorar a situação da nossa cidade. Mirna Abreu, ontem foi dia da coletiva do prefeito Dário Saad e tem projeto chegando aqui à Câmara de Campinas. Ele assinou e encaminhou à Câmara Municipal mais um projeto que faz parte do PAIS, o Programa de Ativação Econômica e Social. É o SIM, Serviço de Inspeção Municipal. Com o selo de inspeção, os produtores rurais e empreendedores poderão comercializar os seus produtos em todo o território municipal. Essa criação do sistema de inspeção municipal, ela vai, sem dúvida, ajudar no crescimento econômico da cidade. O senhor falou de 600 produtores rurais, nós estamos aqui com o sindicato dos varejistas, com o setor do supermercadista, que certamente poderá manipular e poderá fazer muitos produtos ali, dentro da legalidade, vender e comercializar. Isso é fundamental para a retomada da economia da cidade e, sem dúvida, vai gerar emprego e vai melhorar o empreendedorismo, principalmente dos pequenos. Então, nós temos aí muitos açougues que são dentro do supermercado ou fora do supermercado, muitos varejistas que podem, sem dúvida, ali, através da inspeção municipal, comercializar os seus produtos, ampliar o seu leque de produtos oferecidos lá no seu estabelecimento. Então, eu quero aqui agradecer essa parceria que foi fundamental da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia com a Secretaria de Saúde e, sem dúvida, Campinas dá um passo importante nesse sentido. A ação será coordenada por duas secretarias, a de Desenvolvimento Econômico e a de Saúde, por meio do Devisa. E o que é o SIM que a gente está lançando hoje? Ele é um selo municipal que vai poder ser utilizado por esses produtores rurais, e por empreendedores que produzem ou manipulam qualquer tipo de produto de origem animal e os seus derivados. Portanto, que seja leite, carne, ovos, pescados e mel, etc. Produtos de origem animal. Os objetivos da gente ter criado, então, esse selo de inspeção municipal é regularizar os produtores rurais e empreendedores que já atuam nesse segmento, mas que estão na informalidade. O vereador Jair da Farmácia representou a Câmara nesta que é a 12ª ação do PAIS. Falando em nome do Legislativo, que a Câmara Municipal apoia mais uma ideia do prefeito Dário para a melhora da condução do trabalhador de produto informal e trará benefícios também para a economia da cidade, gerando emprego, renda e segurança para alimentar. O projeto, agora vindo à Câmara, vai passar pela tramitação. Sendo aprovado, a lei será regulamentada e o início das atividades se dará após a publicação das normas complementares, estruturação e treinamento das equipes. Hora de nós falarmos sobre transporte. Atenção, você que utiliza o transporte público municipal, porque tem mudança no itinerário de linha de ônibus. É a linha 415 que atende a Gleba B na região do Parque Osiel, que terá mudança a partir de segunda-feira, dia 13. A linha deixará de ter o itinerário circular e vai ter o itinerário
ida e volta pelo bairro. Com isso, além de atender o centro de saúde, mais conhecido como CS do Parque Osiel, no sentido bairro, ela também vai atender a unidade de saúde no sentido centro. O CS fica ali na rua Rubens Zimmermann, no Jardim Monte Cristo. E com essa alteração da linha 415, a linha 411, que é atendida a linha do Parque Osiel, Jardim do Lago 2 e o 414, também vão ser atendidas ali naquela região por onde o 415 vai passar. Então, você que mora ali na Gleba B, região do Parque Osiel ou Jardim Monte Cristo, se atente para essa mudança a partir de segunda-feira. E falando em mudança, também um serviço, olha, a partir de agora, quem ligar para o Fale Conosco da INDEC de outra cidade vai ter que atender por um outro número, é o 19 3731 2910. Eu vou repetir, 19 3731 2910. Para quem mora em Campinas, o telefone continua sendo o 118. Neste domingo, muitos bairros vão ficar sem água aqui na cidade de Campinas e por isso, Mina Abreu, a gente preparou até uma tela para falar sobre estes bairros e o que as pessoas precisam fazer. Olha só, a gente está na primeira tela, muitos bairros, porque a Sanasa vai fazer um serviço de interligação de redes. Então, você que é aí da Vila Industrial, Vila Rialto, Vila São José, Chácara Árvore Grande, Vila Constantino, Vila Belmiro, Vila Helena, Vila Dona Inácia, Jardim Celeste, Vila Molina, nós temos aí a Vila Santa Maria também, Vila Tupinambá, Jardim Ângela Marta, Vila Saturna, Vila Dias, Jardim Estela, Vila Guilherme, Vila Altamira, João Milani, São José, São Paulo e ainda esse serviço vai atingir, olha, parte da Vila João Jorge, da Ponte Preta e do Jardim do Trevo. A gente lembra que o SESI, o SENAI, o Hospital Mário Gatti, Metropolitano e a Unimed também terão fornecimento de água interrompido, por isso esses locais que fazem atendimento público se servirão de caminhões-pipa. Então a Sanasa recomenda que se faça a reserva neste sábado, porque no domingo, das 8 da manhã e às 5 horas da tarde, esses bairros ficarão sem água. Falando sobre educação, tem universidade que está oferecendo bolsa de estudos aqui para Campinas. São os polos de educação digital da Anhembi Morumbi, em Campinas, Polo Centro e o Polo da John Boy Dunlop, que estão promovendo um mega vestibular que vai dar bolsa de 55% para todo o curso a partir do segundo mês. O benefício é temporário e as matrículas devem ser feitas até a próxima segunda-feira. São mais de 50 tipos de graduação em diferentes áreas. A inscrição pode ser feita pelo site anhembimorumbi.abc.com.br ou ainda pelo telefone 19 99 340 3009. Eu vou repetir, o site e também o telefone. Atenção, www.anhembimorumbiabc.com.br, lá tem a descrição desses 50 cursos também e o celular que é o 19 99 3040 3009. E nesta sexta-feira tem pagamento de auxílio emergencial. Hoje começa o pagamento para quem nasceu em junho. Os beneficiários do auxílio emergencial podem sacar ou transferir a quinta parcela do auxílio. Lembrando que segunda-feira, então, começa o pagamento da quinta parcela para os nascidos em julho. Hora de falar sobre solidariedade para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. A gente que acaba de falar, inclusive, do auxílio emergencial, que justamente tem esse objetivo. Olha só, gente, a Casa da Sopa, ela está numa situação bem difícil. A gente sabe que ela atende ali a região do Jardim Paraíso de Viracopos, prepara uma festa do Dia das Crianças para outubro, mas mesmo assim está difícil atender quem precisa de alimento no dia a dia. Por isso, a dona Benedita faz um apelo. Pessoal, estou eu aqui mais uma vez pedindo uma ajuda à população. Aqui na entidade Casa da Sopa do Jardim Paraíso está faltando de tudo. Cesta básica para distribuir para as famílias, alimento para montar cesta, leite, bolacha, alimento para fazer aqui na instituição.
estamos no vermelho, porque as coisas estão cada dia mais difíceis. Ainda estou fazendo a campanha por Dia das Crianças, que é aquela festa, né, para 500 crianças, estou correndo atrás. Mas enfim, aqui está faltando tudo. Se alguém puder nos ajudar, nem que for por 1 quilo de alguma coisa, já ajuda muita gente. E pode vir aqui conhecer a Casa da Sopa, na rua Iraí, número 91, Jardim Paraíso de Viracopos, ou entrar em contato com o telefone 19 9970 26605. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Então a gente vai reforçar aqui o contato da dona Benedita, que é presidente da Casa da Sopa. Olha, é o 19 99702 6605. E se você puder levar diretamente a sua doação até a Casa da Sopa ou quer conhecer o trabalho, o endereço é Rua Iraí, número 91, Jardim Paraíso de Viracopos, lá no distrito do Ouro Verde. Momento mais do que nunca, né, de solidariedade. Você que pode, por favor, ajude. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, até porque hoje completa 20 anos da morte do ex-prefeito Toninho e teve também este assunto repercutindo aqui no Legislativo. O prefeito Antônio da Costa Santos foi assassinado na noite de 10 de setembro e até hoje não se tem respostas sobre a autoria e a motivação do crime. A vereadora Guida Calisto usou o tempo de liderança do PT na tribuna durante a 11ª reunião ordinária para homenagear Toninho. Ela iniciou fazendo um histórico da vida do petista. Antônio da Costa Santos foi arquiteto, professor, ativista social, militante político, pesquisador, foi vice-prefeito, secretário municipal e prefeito de Campinas. Nasceu em 4 de março de 1952 em Campinas, era o filho mais velho de Joaquim da Costa Santos e de Clemência das Neves Santos, ambos imigrantes portugueses que atuavam no ramo da indústria alimentícia. Antônio cresceu no bairro do Cambuí, estudou nas escolas Ataliba Nogueira e Carlos Gomes. Concluiu o ensino médio no Colégio Ave Maria. Em 1981, filiou-se ao PT. Em 1984, casou-se com Rosiana Garcia, com quem teve uma filha, Marina. Em 85, ele terminou o mestrado também pela USP. Foi eleito vice-prefeito em 89, mas em poucos meses rompeu com o prefeito Jacob Bittar, desvinculou-se do governo e passou a preparar-se para a disputa à candidatura à prefeitura pelo Partido dos Trabalhadores, já conhecido como Toninho do PT. Vitorioso, tomou posse no início de janeiro de 2001, governou até setembro desse mesmo ano. A parlamentar lembrou que o crime que deve prescrever, ou seja, o caso será arquivado. E que até hoje é um crime que sequer teve um processo judicial para poder fazer a sua averiguação. Toninho foi morto com um tiro que atravessou o tórax quando voltava para sua casa dirigindo seu Palio, na Avenida Mackenzie, próximo ao Shopping Iguatemi, na noite de 10 de setembro de 2001. No último dia 8 de julho, nós ficamos sabendo que a promotora Aline Moraes pediu à Justiça o arquivamento do inquérito que segue na Polícia Civil para apurar o crime. O advogado da família, que é o William Seschke, encaminhou manifestação recorrendo sobre o arquivamento. Mesmo que em poucos dias o caso venha a prescrever, a gente entende que esse crime ele não pode ficar impune, que tem todos os elementos para que ele possa, sim, ser recebido pelo Poder Judiciário e possa ser ali instaurado um processo judicial para investigar quem matou Antônio da Costa Santos. Então fica aqui a homenagem da bancada do PT a esse militante, ao nosso prefeito Antônio da Costa Santos, que em 8 meses que governou essa cidade,
apresentou sim, né, um projeto que veio aí fazer uma diferença no nosso município. No microfone de à parte, os vereadores Luiz Rossini, Carlinhos Camilô, Gustavo Peta e a vereadora Paola Miguel também homenagearam o ex-prefeito Toninho. Eu conheci o Toninho como vice-prefeito porque foi quando me elegi vereador pela primeira vez. Aprendi alguns passos na política com ele, participamos da urbanização e regularização fundiária de alguns núcleos, ele inclusive orientando como proceder. Concorri com ele, disputei com ele a prefeitura em 2000, eu pelo PMDB, ele pelo PT, e ao longo inclusive da eleição a gente acabou adquirindo um respeito mútuo a ponto de que ele me convidou para fazer parte do seu governo. Era diretor de esportes, lamentamos como todo campineiro essa morte trágica, esse assassinato bárbaro. Campinas perdeu, a gente tinha muita esperança sim no governo dele e essa homenagem é mais que merecida. Eu tinha certeza que o Toninho queria o melhor para Campinas. E tenho certeza também que ele queria o melhor para nossa cidade, tanto para o nosso centro histórico ali, que ele preservava muito. E ficar assim indignado, né? Que 20 anos da morte do Toninho, até hoje não acharam o culpado da morte dele. Essa homenagem mais do que justa do Partido dos Trabalhadores a um militante e a um prefeito, a um arquiteto que dedicou, né, a sua vida a essa cidade e principalmente ao povo mais simples, mais oprimido da cidade de Campinas, tanto como profissional como prefeito. Uma morte até hoje não esclarecida, mas a indignação não prescreve, né? E eu tenho certeza de que a gente tem que continuar lutando por justiça. Eu sei que o jurídico da família do Toninho pensa agora em ir a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, para pedir que o Estado brasileiro seja responsabilizado por esse crime bárbaro contra uma grande liderança e contra a cidade de Campinas como um todo. Eu pouco me lembro do Toninho, era bem pequena na época, mas eu lembro exatamente onde eu estava no dia onde ele foi assassinado. E esse dia é um dia que eu nunca esqueço. Eu me lembro como se fosse ontem que eu fui buscado na escola, justamente porque o nosso prefeito havia sido assassinado. E naquele momento de incerteza, a única pergunta que eu tinha, né, era por que aquele crime bárbaro havia acontecido. E hoje a gente sabe que é porque Toninho era uma pessoa diferente do povo, que andava com a população e que nos 8 meses que ele governou Campinas, ele já fez um mandato diferente, que era muito mais próximo à população do que os outros que vieram. E como a vereadora Guida Calisto informou, de acordo com a lei brasileira, ao completar 20 anos do crime, ele vai prescrever. Por isso, o Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito. E hoje, a Comissão Permanente de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Câmara Municipal, que é presidida pela vereadora Paola Miguel, vai realizar às 3 horas da tarde uma reunião extraordinária no plenarinho para marcar os 20 anos da morte do ex-prefeito Antônio da Costa Santos. A atividade vai ser chamada de 20 anos de impunidade do Partido dos Trabalhadores. É a homenagem do PT para homenagear o ex-prefeito Toninho. Mina Abreu, a gente continua falando sobre o trabalho dos parlamentares, porque o vereador Marcelo Silva faz questionamentos à prefeitura. Ele fez 3 requerimentos solicitando informações a respeito de centros de saúde aqui de 3 bairros da nossa cidade. Confira. Os requerimentos de Marcelo Silva questionam o executivo sobre a falta de profissionais em 3 centros de saúde em Campinas. Em um deles, o vereador quer saber sobre um possível projeto para a construção de um centro de saúde no Jardim São Vicente. Então, a gente sabe que aquela região é uma região que precisa, que necessita, né, de um centro de saúde.
A gente teve lá algumas conversas com alguns moradores, sabe que a demanda é alta e justamente para desafogar outras regiões. Então, como as pessoas já me conhecem pro vereador que luta pela saúde, luta pela educação, porque eu falo que isso é a base, né, de qualquer município, de qualquer pessoa que vive numa sociedade, ela tem que ter direito ao acesso à educação, acesso ao transporte, segurança. Além do Jardim São Vicente, o parlamentar também solicita informações sobre outros locais. O vereador Marcelo Silva quer saber qual a quantidade de médicos por especialidade aqui no posto de atendimento da Vila Padre Anchieta. Também questiona o executivo se existe médico ortopedista trabalhando aqui e se tem também médico cirurgião trabalhando nesta unidade. E tem mais, o parlamentar questiona, entre outras informações, se há ortopedista nesta unidade, se há pediatras que trabalham aos finais de semana no Centro de Saúde Parque Valença, no Campo Grande. E a gente sabe que é um momento delicado, né, ainda que nós estamos vivendo, tentando respirar, né, sair da pandemia, e chegam, obviamente, muitas demandas, que a gente sabe que os postos, né, toda a estrutura foi voltada para a pandemia. Só que existem também outras especialidades, outras doenças, como ortopedia, como ginecologista. Então, alguns postos ainda estavam faltando esses profissionais, né? Justamente em razão desse foco, realmente o foco correto do município, né? Na pandemia, nos esforços, né? dos médicos. Então, nosso questionamento justamente visa auxiliar o Poder Executivo também nessa demanda, saber justamente as escalas nos postos estão sendo cumpridas, se não estão. A população agora realmente saiu da pandemia, agora tem outras doenças, tem outras coisas que foram deixadas de lado, outros exames. Então, a gente sabe que essa demanda vai aumentar, que a gente tem que estar preparado para isso. E Minabreu, além do trabalho dos parlamentares, nós temos também as reuniões das comissões, e ontem foi dia. Nós tivemos ontem a sexta reunião da Comissão Permanente de Defesa das Crianças, Adolescentes e a Juventude. E dessa vez foi justamente a juventude que foi debatida, mostrando aqui as novas políticas públicas para esse pessoal aí jovem de Campinas. Elaboração de novas políticas públicas para os jovens de 15 a 29 anos foi o tema da sexta reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, presidida pela vereadora Débora Palermo. Discutimos sobre políticas públicas para a juventude, né? E Felipe apresentou os projetos, os programas, né? Com a pandemia, né? Como você falou, muita coisa parada, muita coisa com acesso difícil, né? Mas agora a gente acredita que vamos conseguir retomar e tem muita coisa para avançar e ser feita em benefício dessa juventude, dos nossos jovens, nossos adolescentes. O convidado da reunião foi Felipe Gonçalves da Silva, que é coordenador de políticas públicas para a juventude em Campinas. Ele expôs os programas realizados pela pasta no município e debateu com a vereadora possíveis novos projetos, entre eles ações voltadas à prevenção do suicídio. Eu acho que a gente precisa avançar, Débora, nessa política de prevenção mesmo. Assim, hoje a gente tem uma área de saúde mental, né, dentro da saúde, mas que cuida Sim. principalmente das unidades de atendimento da saúde mental. Mas talvez instituir uma política de prevenção mesmo, sabe? Que possa envolver, claro que não é só saúde, assistência social, direitos humanos, educação, esporte. Pensar assim, uma política municipal mesmo de prevenção ao suicídio, sabe? Algo mais sistematizado e tal. Aumentou 50%. Essa faixa etária na pandemia. Então, nós temos que pensar, não para esse ano, mas para o ano que vem, né? Políticas públicas de prevenção, né? Eu sempre digo que prevenção é sempre melhor é melhor prevenir do que remediar, já diz, né? Então a gente precisa pensar nisso para essa categoria, né? Para os jovens e para os adolescentes. E a comissão de estudos, presidida pela vereadora Guida Calisto, que discute a importância do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, realizou a sua 7ª reunião.
A vereadora Guida Calisto debateu sobre novos projetos para o Instituto Federal São Paulo, Campus Campinas, na reunião da Comissão Especial de Estudos que preside. Essa foi a 7ª reunião realizada na Câmara. A discussão hoje teve como tema um dos projetos que ainda não está em curso ainda, mas que vai ser implementado no Instituto Federal a partir do ano que vem, a partir de fevereiro de 2022. Que é o projeto do curso de agroecologia, né? Então, quer dizer, é isso que você falou sobre o debate, a pesquisa, a ciência, mas também com toda uma perspectiva aí voltada para uma disciplina, para uma área que tem muita relação tanto com o território como uma relação com o momento da conjuntura, né? A gente está num momento de crise política, crise econômica, que a fome voltou a assolar o país, e um curso como esse tem uma relação assim, muito importante com o território, porque o Instituto Federal está num território lá da região do Campo Grande, é uma área periférica da cidade, é uma área que tem uma presença forte ali do desemprego, né, de uma população que tem poucos equipamentos públicos, inclusive, ensino público, enfim, e serviços públicos, programas sociais, é uma região que demanda muito de programas sociais. E aí, quando o Instituto Federal vem e apresenta uma disciplina como essa, a gente vê a importância que se tem esse território por ter ali a sede do Instituto Federal desenvolvendo um trabalho como esse. A parlamentar dividiu o plenário com diversos profissionais, entre eles 2 professores do Instituto Federal, para falar sobre o novo curso. Esse curso, ele é uma proposta interinstitucional, né, construído em parceria com as secretarias de educação do município e com a Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos aqui da Prefeitura de Campinas. Esse curso, ele começa a ser pensado, elaborado já no final de 2019, como dito pela professora Érica, em decorrência de um edital do MEC, juntamente com a CETEC. A CETEC é a Secretaria de Educação Profissional do Ministério da Educação, da qual o Instituto Federal foi contemplado. Em conjunto com a Pró-Reitoria de Ensino, a Pró-Reitoria de Extensão, o campus teve a oportunidade de fazer a adesão e, com isso, submeter o projeto de curso. Mina Abreu, agora a gente repercute as reuniões que nós teremos aqui no Legislativo. Para quem está nos acompanhando, a gente retoma daqui a pouco às 3 horas da tarde, tem uma reunião, e hoje à noite tem reunião solene com a entrega de honrarias. Isso mesmo, 3 horas da tarde, Comissão de Direitos Humanos se reúne, a gente já falou aqui, para falar sobre os 20 anos da morte do ex-prefeito Toninho. E à noite nós teremos a entrega do título de cidadão campineiro e também da medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a vários homenageados. A iniciativa são dos vereadores Major Jaime, Fernando Mendes, Jorge Schneider, Marcelo Silva, Nelson Osseri e Rodrigo da Farmadic, a partir das 7h30 da noite. Fica com a gente, tudo com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Tá certo, então, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas, do Legislativo. Ótimo fim de semana para você. Para você também. Obrigado. Hora de nós falarmos sobre Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani já atuou nesta rodada. A vitória diante do CSA por 1-0, já está pensando no derby. A Ponte Preta não, ela joga amanhã no sábado. Já está aqui na minha tela. Atenção, torcida ponte pretana, hein? Jogo cedinho, a partir das 11 horas da manhã. Então o torcedor ponte pretano vai ter que acordar cedo neste sábado, porque tem duelo complicado da Macaca diante do Cruzeiro. Lembrando que este jogo vai ser na Arena do Jacaré. O Cruzeiro conseguiu na justiça, então terá a presença de público. Então, público para este duelo entre Cruzeiro e Ponte Preta. Neste momento, o Cruzeiro, 14º colocado com 26 pontos. E a Ponte está logo atrás, na 15ª colocação, com 25 pontos. Então, é um duelo direto. A Ponte a 2 pontos da zona de rebaixamento. O Cruzeiro a 3 pontos da zona
zona da degola, então é um duelo direto ali para as equipes tentarem fugir das últimas colocações. E claro que na segunda-feira a gente balança as redes e conta tudo sobre este duelo. A Ponte não conta com o Leonaldi, o volante que lesionou, o Thiago Lopes, zagueiro, segue fora, então é a última partida da Ponte Preta antes do derby, mas a concentração máxima da Macaca é para este duelo, para conseguir aí a fuga e não entrar na zona de rebaixamento. 1h em ponto, nós vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo para a gente falar sobre autoconhecimento. Tem alguma dúvida sobre o assunto? Você tem alguma dificuldade? Então já vai mandando para a gente a sua participação, a sua mensagem. 19 é o nosso DDD, 978293776. Mande para o nosso WhatsApp que a gente conversa depois do intervalo. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira, 1h03. WhatsApp 19 é o nosso DDD, 978293776. Estou aguardando a sua participação e olha só, você que está nos acompanhando, já tentou fazer uma dieta e não conseguiu? Ou aprender uma outra língua e desistiu pouco tempo depois? Falou que ia começar na academia e isso nunca se concretizou? Por que será que isso acontece? Bom, para nos ajudar e mostrar um caminho, eu converso agora com o Nixon Gabriel, psicanalista, terapeuta especialista em jogos de autoconhecimento. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por participar aqui do Câmara Notícia. E acredito que não exista apenas uma resposta para os meus questionamentos nesta abertura, Nixon, mas existe um caminho para a gente tentar entender por que às vezes a gente cria uma motivação e aí acontece alguma coisinha e a gente não consegue concretizar aquilo que a gente tinha imaginado, tinha pensado. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Primeiramente, quero agradecer aqui pelo convite. E eu sempre costumo dizer que eu fico muito feliz quando eu vejo qualquer meio de comunicação, instituição, e mesmo empresas que, de repente, passam a entender que autoconhecimento ele é fundamental, né, para que a gente possa ter bons resultados na vida em todos os sentidos, né? Então, primeiramente, eu quero dar meus parabéns também por esse espaço aqui, para a gente poder estar falando mais sobre autoconhecimento. Muito obrigado. Sobre este questionamento, quando a gente começa, olha, eu quero fazer dieta, vou começar na segunda-feira, aí na terça já acaba. Olha, eu vou começar a ir na academia, aí não consegue fazer academia. Vou aprender uma língua, você começa a aprender um pouquinho, depois você já para. A gente tem uma autossabotagem, a gente tem medo do crescimento. O que acontece com o nosso cérebro que acho que todo mundo já fez alguma promessa várias vezes e ela é quebrada? Perfeito. Bom, essa é uma das angústias mais profundas, né, que todo ser humano carrega. Todos nós temos algum ponto que a gente sabe que a gente se sabota. Mesmo aquele que é um workaholic, que faz muito, que trabalha muito, por exemplo, muitas vezes trata apenas de uma negação. Ele está fazendo tudo menos aquilo que de fato precisa ser feito. Porque a gente fazer aquilo que é o que de fato precisa ser feito, que é aquilo que a vida está nos convocando para o nosso crescimento, né, faz com que a gente esbarre num não muito profundo. E é sobre esse não mais profundo que a gente vai ter a oportunidade de falar aqui hoje, né? Então, por que nós não conseguimos fazer aquilo que realmente é bom para nós, aquilo que realmente é necessário, como você mesmo citou, né? Eu sei que fazer uma dieta vai fazer bem para mim, sim. Então eu consigo, às vezes, trabalhar muito, consigo fazer grandes projetos, mas isso eu não consigo fazer, e é exatamente isso que eu preciso. Então vou percorrer aqui um pouquinho os meandros lá da primeira infância, onde é que isso acontece, para que a gente possa ampliar aí a nossa compreensão a respeito desse desafio que assola todos nós, né? Que é a procrastinação, que é a negação, e
e a capacidade que a gente tem de fazer tudo aquilo que nos faz bem. A gente tem essa capacidade. Se a gente pensar objetivamente, pela mente racional, vamos dizer assim, era só fazer o que tem que ser feito. Mas por que a gente não faz, né? Então vamos lá. Toda criança, ela nasce com um desejo de ser amada. Vou falar aqui numa linguagem simples para todo mundo poder entender. Toda criança nasce com o desejo de ser amada. Em algum momento, esse desejo da criança ele não é atendido. Tá. E a criança, ela vivencia ali o primeiro choque de desamor. Quando ela vivencia esse choque de desamor, ela acredita que tem algo de errado com ela. Ela não atendeu a uma expectativa dos pais. Isso no inconsciente da criança. Sim. Então ela idealiza que se ela for perfeita, dentro do inconsciente, não é que ela pensa isso, mas isso acaba se manifestando, que se ela for perfeita, ela finalmente vai ser amada. Cada criança traz uma idealização de alguma forma sobre isso. Então, a primeira coisa, quando ela vivencia esse choque de desamor, ela sente raiva dos pais. E junto com a raiva, a culpa, porque ter raiva dos pais é algo, por herança que nós já trazemos antigas, né, é algo realmente punível, é algo terrível. Né? E ela tem também raiva de si mesmo. É o que a gente chama, vamos chamar numa linguagem mais clara, de auto-ódio. Então, se eu sou culpada e eu preciso ser punida, eu vou me punir antes que a vida me puna. Tá. É assim que o inconsciente fica engendrando as situações que a gente vive na vida. Ao mesmo tempo, desenvolve, vamos dizer assim, um complexo psicológico que está ali para garantir que ela chegue nessa perfeição que ela idealizou. A gente costuma dizer numa determinada linguagem, é como se fosse um tirano interno, que está ali exigindo, apontando os nossos defeitos o tempo todo, para garantir, porque no nível mais profundo, ser amado pelo pai e pela mãe é tudo para a criança. Então ela coloca toda a energia vital, toda a libido dela nessa direção da realização desse eu que ela imaginou, que é onde ela finalmente vai ser amada e os problemas dela vão resolver. E esse tirano fica ali massacrando essa autoexigência, por mais que a gente se esforce, nunca tá bom, né? E ao mesmo tempo, a criança interna, ela cria uma espécie de uma rebeldia a essa exigência interna, uma dualidade. Eu exijo, eu queria que fosse diferente, mas ao mesmo tempo o que a criança queria no coração, no nível mais profundo, e quando eu falo da criança, falando da nossa essência mais verdadeira, é que ela pudesse ser ela mesma, na sua espontaneidade, na sua naturalidade, sem ter que, para que pudesse receber esse afeto. Então, ao mesmo tempo que a gente exige da gente, tem uma parte da gente que resiste a essa exigência. Okay. Né? Porque ela, no nível mais profundo, a gente queria que fosse algo natural, né? Então é aí que nasce esse não e essa resistência para o que tem que ser feito. Ah, não recebi o que eu queria, então eu não vou dar o que eu tenho para dar. É quase como se fosse um pacto de vingança, vamos dizer assim, né? Não recebi o que eu queria, então eu não dou. Só que isso está no inconsciente, a gente não pensa sobre isso. Mas o inconsciente, que é a parte interna que nós não vemos, ela que está conduzindo a nossa vida o tempo todo. Daí a importância, né, do autoconhecimento, de ir caminhando na direção dessas feridas, de ir caminhando na direção dessas marcas, para que possa ir abrindo caminho para uma espontaneidade, né, para um lugar mais onde o coração realmente está podendo fluir mais. E aí essa resistência ela vai cedendo, né, vai abrindo espaço para algo mais natural, mais espontâneo. Então é algo que começa na infância e que, se não for bem trabalhado, se não for respeitado estes sentimentos, pode virar uma bola de neve que depois, quando o adulto, vai ter um reflexo daquilo que você não aceitou no passado ou você não entendia algumas situações. Então isso realmente é muito interessante. Nixon, sobre esse autoconhecimento, né? O conhecimento de um indivíduo sobre si mesmo. Ter controle sobre sentimentos, sejam eles positivos e negativos. Isso é só com o tempo, com a maturidade, ou já que a gente está falando sobre as crianças, sobre adolescentes, eles conseguem adquirir esse autoconhecimento cedo? E acrescento, tem atitudes para se chegar em um nível que é desejável? Perfeito. O autoconhecimento, ele é possível basicamente em qualquer idade. É claro que a capacidade de autoobservação e de análise, ela varia de acordo com a idade. Mas se a gente já pode cuidar das crianças, dos adolescentes, ou seja, o quanto antes a gente já puder cuidar do desenvolvimento emocional,
ou seja, cuidar das feridas emocionais, né, cuidar daquilo que realmente tem causado dor, angústia, né, e o que eu chamei agora há pouco de choque de desamor, mais fácil porque depois, como diz, depois que o pau entorta, para desentortar é mais difícil. A gente sabe disso, nós adultos que estamos aqui sabemos disso. Mas sim, o adulto também, ele obviamente tem a potencialidade de se transformar, né, de ir curando essas feridas, de se trabalhando. Primeiro, é fundamental que se entenda a importância disso. Né? Se a gente não compreende e coloca isso como uma prioridade na vida, nós vamos ficar sofrendo os resultados, né, dessa estrutura inconsciente que eu acabei de relatar aqui. E para isso é preciso dedicação, é preciso autoobservação, é preciso realmente se colocar na trilha do autoconhecimento realmente, né? Isso é fundamental. Então, por exemplo, se você está dentro de uma empresa mesmo, né? Determinada situação, a forma como alguém fala com você, ou uma atitude de um colega, a forma como você vai se relacionar com a sua chefia, ela é mais puramente reativa do que racional. Né? Mais puramente a gente age pelo nosso afetamento do que pela nossa razão. Isso impacta, inclusive, nas escolhas político-partidárias, por exemplo. A gente atua muito mais pela ferida do que pela clareza, do que pela razão. A gente tem mais raiva desse ou daquele por conta dessas estruturas. Então, é preciso realmente abrir esse caminho de autoobservação, de se conhecer, de se estudar, né? E para isso existem formas disso acontecer, né? Adultos, pais, responsáveis, sem esse autoconhecimento desejável, podem prejudicar o desenvolvimento de crianças? Então, como ensinar e normalizar as emoções primárias? Alegria, raiva, dor, medo, surpresa, se às vezes na fase adulta ela não consegue entender e lidar. Perfeito. Você tocou um ponto fundamental que eu acho até que eu deveria já ter trazido na fala anterior, que é exatamente isso. Se a gente quer ajudar as crianças, por exemplo, começa não é pelas crianças, começa pelos pais. Sim. De fato, essa ferida que todos nós carregamos, essas estruturas reativas que nós carregamos, elas são heranças que vão sendo passadas de pais para filhos, né? Então, a gente sabe que hoje os pais estão mais amorosos que os pais, mais cuidadosos que os pais antigamente. Isso já vai gerando um resultado melhor a longo prazo. Se você olhar para o seu pai, olhar para o pai do seu pai, você vai ver que a educação, o sistema era mais rígido, era mais duro, e a gente, como adulto, a gente colhe também os frutos, resultados disso, e o que nós podemos fazer agora é ir nos trabalhando, né, para que a gente possa refletir isso e impactar as crianças que estão vindo hoje, que essa, na minha visão, se a gente quer mudar o futuro, é por aí, não tem para onde correr. É começar pelo desenvolvimento emocional e começar pelas crianças mesmo, né? Nixon, qual que é a relação entre querer, fazer e amar a si próprio, se permitir? Vamos lá. Querer, fazer e amar a si próprio, se permitir, né? Isso. Eu acho que tudo começa primeiro pelo amor próprio. Se você não está dando para você, não é verdade que você está dando para o outro. Né? E toda ação no mundo, ela só gera prosperidade de verdade, quando eu falo prosperidade em todos os sentidos, né? Sim. De saúde, de relacionamentos, também financeiro, quando realmente você já deu um sim para você. Você parou de se punir, parou de se culpar, entrou em acordo em você com você mesmo, né? Já pôde abrir mais o seu coração, e o teu movimento no mundo é um movimento na direção de compartilhar aquilo que você tem para dar de verdade, né? Porque muitas vezes o fazer e o querer, ele nasce da ferida. É um fazer para poder ser especial, para poder ser aceito e ser reconhecido, né? É um querer que está tentando tampar uma angústia profunda, tentando tapar um buraco de várias formas, né? A gente fala que uma metáfora que é a cuia sem fundo, que nada preenche. Vou conquistar aquilo, mas depois vem uma frustração, que aquele buraco continua ali. Então é um querer que vai em todas as direções, menos na direção daquilo que realmente eu necessito de verdade. E aquilo que eu necessito de verdade, muitas vezes, esbarra em ter que entrar em contato com alguma ferida, algum sentimento que não está agradável dentro de mim. E o fato é que nós perdemos a confiança nesse sentido. A gente tem medo de entrar em contato com a nossa dor e aquela ser a realidade final e não ter saída. Então eu vou buscando todos os subterfúgios para tentar anestesiar, menos entrar em contato. Mas a vida há de provocar isso de alguma forma,
né? E a gente precisa resgatar essa confiança em sentir, que se eu sentir a emoção, ela vai poder circular, ela vai poder seguir em frente. A gente precisa sentir, ter a disposição de sentir de verdade, em vez de ficar ali guardando aquilo reprimido, aquilo inflamando, vamos dizer assim, gerando um sofrimento que é um sofrimento desnecessário, que é o sofrimento gerado pela fuga da dor original. Ô Nixon, você citou a palavra medo na sua resposta, então eu quero ter um capítulo à parte aí, porque o medo, ao mesmo tempo que ele pode nos movimentar, ele pode nos travar. E eu acho a psicologia fantástica, né? Meu pai é psicólogo na área comportamental, eu faço terapia na área junguiana, então assim, eu adoro as diferenças entre as filosofias. Sobre o cérebro, a consciência, a racionalidade. Se nós pegarmos a evolução, por exemplo, sempre que nós ficamos de frente com um tigre, um leão, é normal nós sentirmos o medo. Acho que isso em qualquer época aconteceu. Agora, por exemplo, inflação alta. Você já começa a pensar em alimentos mais caros, em mudar padrão de vida, e se eu perder meu emprego, a gente começa a criar medo que pode ser que nunca se concretize. Isso é natural? Tem como ser trabalhado o medo de algo que pode nunca acontecer? O medo do tigre, ok, ele é real. Você está vendo o tigre ali, em qualquer época você vai ter. Mas e o medo de algo que pode nunca se concretizar? É uma boa questão também. Suas perguntas estão muito interessantes, viu, Gabriel? Obrigado. Você está indo nos pontos certos. O medo, né? Realmente você trouxe já uma boa introdução, né? Existe o medo que é um medo natural, como você deu o exemplo do tigre, que é o caso de sobrevivência. Mas se a gente for observar, o medo que seria mais natural, ele é muito pouco diante do tamanho do medo que a gente tem vivido, diante daquilo que não é real, daquilo que não é concreto. E a gente atuando por esse medo, a gente acaba criando ainda mais problemas, né? Toda ação que nasce do medo, ela não costuma ter bons frutos. A ação que nasce da confiança, ela traz resultado. E isso eu estou falando, sair até um pouquinho do escopo científico da psicologia, entrando até aqui num aspecto um pouco mais holístico, vamos dizer assim, né? A gente pode perceber que na vida, conforme a gente muda dentro, muda fora também. É possível perceber isso. Vou dar um exemplo claro. Todo mundo vai conseguir se enxergar nesse lugar que eu estou querendo dizer aqui. Você sai de casa, você está com pressa, você está afobado, você está desesperado. O que acontece? O sinal está fechado, não tem a vaga no estacionamento, parece que tudo vai contra. Mas no dia que você sai relaxado, confiante, parece que o sinal está aberto, a vaga já está ali te esperando, tudo se encaixa, não é verdade? Sim, tudo a seu favor. Pois é. Isso tem a ver com a nossa relação com a confiança e com o medo, né? E a gente precisa resgatar essa confiança nesse fluxo, essa confiança na vida, né? Mas para isso é preciso o quê? Reconhecer, separar o que é a mente racional do que é esse medo que está atrelado a essas feridas, que são heranças que nós temos dos pais. Então, se a gente vem de uma estrutura familiar onde o medo da escassez é muito presente, é muito natural que a gente reproduza isso. E isso muitas vezes não tem nada a ver com a realidade. Eu pude perceber, eu já capacitei na metodologias do Instituto mais de 4.000 psicólogos e terapeutas do Brasil e de outros países também, né? E eu trabalho muito dentro dessa perspectiva muito confiante nela, de que se eu mudo dentro, eu mudo fora. E eu pude, nesses anos todos, Gabriel, constatar que é verdade isso. Então, muitas vezes a gente tem que desassociar da realidade externa e entender o que está dentro de mim, que está fazendo com que eu viva aquela determinada situação, aquele determinado cenário. E se a gente vira essa chave, eu garanto para quem está ouvindo aqui que muda fora também, né? Então, o que eu tenho percebido, por exemplo, nesse momento, é que quem está podendo confiar e viver o seu propósito na vida, quando eu falo viver o seu propósito, entregar para o mundo os seus dons e talentos, que eu acredito que todos nós temos qualidades únicas, e a gente está podendo entregar isso de verdade, a vida parece que você joga a favor da vida, a vida joga a favor de você. E não passa, as pessoas que eu observo que estão vivenciando exatamente nesse lugar, não estão passando pelo medo da escassez, não estão passando pela crise financeira. É claro que isso não faz com que a gente deixe de ter empatia, né, e com quem está passando por grandes
dificuldades. Inclusive, se a gente está alinhado com esse propósito, a gente pode também, né, auxiliar essas pessoas. Mas é muito importante que a gente consiga, pelo menos, ter um fio de autorresponsabilidade para entender que tem algo que é eu mesmo que estou manifestando e olhar para dentro e achar esse lugar para que eu possa transformar a minha vida fora também. Sobre essa mudança de dentro para você conseguir fazer essa mudança para fora. Isso passa pelo autoconhecimento, pelo amor próprio. E isso depende única e exclusivamente da pessoa, ou os amigos e a família também têm um papel importante nessa transformação? Olha, é importante que a gente assuma total responsabilidade, né? Autorresponsabilidade, né? É uma tendência a gente acusar o outro, acreditar que o outro é responsável pelas minhas questões. Essa é uma grande armadilha, porque se eu caio nessa estrutura, e a gente tem uma estrutura que a gente estuda dentro dessa nossa metodologia de autoconhecimento, que a gente fala que a máscara da vítima, ela fica reeditando a cena onde ela está provando para o mundo o tempo todo o quanto o outro é ruim e o quanto ela é vítima de algo. E quem está muito dentro dessa estrutura, conforme ela vai podendo se conhecer e ela identificar que de fato tem algo que é ela mesma que está criando aquilo, que é ela mesma que está desejando aquilo no nível profundo, ela vê que ela é responsável por estar naquele lugar, e se ela vê que ela é responsável, também ela descobre o poder que é capaz, ela descobre que ela é capaz de fazer diferente, ela descobre esse poder. Então, se eu tenho o poder de fazer, de criar uma realidade que não é positiva para mim, eu tenho o poder também de fazer algo diferente. Então, por isso é importante que a gente desassocie do outro esse lugar. Agora sim, o outro pode contribuir muito para o desenvolvimento, através ampliando a confiança do outro, reconhecendo as qualidades do outro, ouvindo, fazendo empatia com as dores do outro. Sozinho ninguém faz o caminho, né? A gente precisa do outro mesmo, né? Então você mesmo falou que faz terapia junguiana, você sabe que quanta coisa você tem trabalhado que você sabe que sozinho você não ia chegar lá. A gente precisa realmente nos apoiar nesse sentido, mas sem perder esse ponto que eu trouxe, que é a autorresponsabilidade dentro desse processo de autoconhecimento. Ô Nixon, você entende que é uma linha tênue, né, muito fina entre aceitar os defeitos que todos nós temos, e aí você diminui a culpa que nós carregamos para reconhecer este valor, mas ao mesmo tempo não ser assim totalmente descrente e falar assim, eu sou assim, pronto e acabou. É uma frase que a gente escuta muito no nosso dia a dia. Não tem jeito, eu sou assim e não tem jeito. Como é que você entende essa linha de você aceitar que você tem o defeito, mas ao mesmo tempo não ficar empurrando com a barriga? Perfeito. Esse realmente é uma linha tênue, né? Porque como nós carregamos feridas de inferioridade, feridas de inadequação, a gente tem medo de olhar para as nossas sombras, vamos chamar assim, né? Para as nossas vulnerabilidades, e aquela ser a nossa realidade final, e não ter nada além disso. Por outro lado, como você mesmo trouxe, né, existe esse medo da autoestima ficar baixa, olhar para minha sombra e sentir que é aquele mesmo, e do conformismo também, né? Então, eu sou assim mesmo, então não tenho muito o que fazer. Mas quando a gente trabalha nessa perspectiva do autoconhecimento, a gente entende essa camada das nossas, vamos chamar aqui na linguagem junguiana, que são as nossas sombras, né? Que é, na verdade, nada mais nada menos que estruturas de defesa das nossas feridas originais. E quando podemos nomear uma sombra, por exemplo, a inveja. A inveja está relacionada a uma ferida de inadequação, o orgulho está relacionado a uma ferida de inferioridade. Uma pessoa muito orgulhosa, ela é nada mais nada menos que uma pessoa que se sente muito inferior e que vai tentar compensar isso. Então, quando a gente trabalha no caminho do autoconhecimento, a gente precisa saber que a gente está entrando no contato com essas sombras, mas não como nossa realidade final, mas que a gente possa ter condições realmente de ir nessa ferida original e transformar o que precisa ser transformado, para que essa inferioridade que está suprimida pelo orgulho se transforme em confiança de verdade. Então, para isso é preciso essa disposição e é preciso realmente estar atento, né? Então, entenda-se que se você tem a capacidade de olhar os seus lados sombrios, vamos chamar assim, né? Entenda que isso é um grande valor.
que bom que você está podendo olhar para isso, você vai crescer muito com isso, porque essa sombra é a nossa essência distorcida em defesa. Então, se a gente entra em contato com ela, é matéria-prima de toda a potencialidade. Por exemplo, uma raiva reprimida, ela transformada, ela trabalhada, ela se transforma em poder de trabalho, em poder pessoal, em energia de ação, em energia de realização. Mas se eu nego ela, não quero me reconhecer essa raiva, ela vai se voltar contra mim de alguma forma. Vai virar autodestrutividade, eu vou projetar essa raiva no outro, o outro é que tem raiva e eu não tenho, e aí eu fico sem poder pessoal, por exemplo, né? Então, é muito profundo, muito amplo esse estudo dessa estrutura, mas você trouxe aí realmente um ponto que precisamos estar atentos, olhar para o que precisa ser trabalhado e, ao mesmo tempo, entender que o que nós somos na essência está além dessa sombra, né? A gente trabalha elas indo além delas. Ô Nixon, para quem está nos acompanhando e pensou exatamente isso que você acabou de falar agora, isso é algo muito profundo, isso pode ser que esteja distante de mim, no momento eu não estou fazendo terapia, não tenho acesso a nenhum psicólogo. Estes conceitos, essas filosofias, esse autoconhecimento, tudo isso pode ser abordado, por exemplo, na rede pública e privada de ensino? Perfeito. Inclusive, eu estou há 4 anos desenvolvendo um projeto para educação, para desenvolvimento socioemocional para crianças e adolescentes, né, para rede pública e privada. Durante 4 anos, eu fui diretor de projetos educacionais da rede Supera, que é uma rede que tem hoje 350 franquias no Brasil. Então, pude conhecer bastante essa realidade da educação. E, na minha visão, Gabriel, se a gente quer transformar o mundo de verdade, a gente tem que começar pelas crianças e tem que começar pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento emocional. É ali que vai ramificar e vai se desdobrar tudo. E isso é possível, né? Há poucos anos atrás foi aprovado na Base Nacional Comum, né, como obrigatoriedade das escolas, né, oferecer desenvolvimento socioemocional para as crianças e para os adolescentes. Isso já foi um grande avanço. Essa discussão está muito em alta na educação nesse momento, ainda mais agora, né, com a pandemia, mas ainda estamos engatinhando, porque ainda percebo que os educadores ainda não conhecem muito do universo psicológico, né, os psicólogos, os terapeutas não conhecem muito ainda do universo da educação, né, e é preciso entender um pouco mais como chegar lá. A minha proposta hoje, posso falar dela aqui rapidamente? Com certeza. Com certeza, a minha proposta hoje é unir autoconhecimento na educação através de jogos voltados para o autoconhecimento, porque as crianças, elas se engajam e se envolvem de verdade quando elas estão brincando, quando elas estão jogando, né? E é nisso que a gente tem colocado hoje aqui no Instituto Jogo da Vida, essa força para que a gente possa trazer uma solução realmente efetiva. O ano que vem a gente deve estar já pilotando esse projeto, está estudando muito, realmente procurando algo que realmente possa trazer resultado em larga escala mesmo das crianças. A gente tem algumas prefeituras, algumas escolas que a gente vai pilotar o ano que vem. Então a gente está trabalhando nessa direção e entendendo que realmente é um passo fundamental nesse momento. Não, isso é muito bacana, porque realmente nesta forma lúdica a gente vê na educação os jogos cada vez mais presentes para a criança aprender a ler, para ela aprender a escrever, para ela fazer conta. Então, esta forma de jogo, essa forma lúdica também para este autoconhecimento, tenho certeza que realmente dá muito certo. Nixon, para a gente poder encerrar aqui, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando. Isso que nós estamos conversando tem a ver com a nossa cultura, com o Brasil, ou é universal? Se nós conversarmos sobre este assunto em um país da Europa, na França, por exemplo, vai ser muito diferente estes contextos, estes medos, estes autoconhecimento, ou isso é algo universal? Não, isso é algo universal, com certeza. Tem algumas nuances específicas de uma coletividade de cada cultura, né, de cada povo, né, que tem algumas heranças de estruturas psicológicas coletivas de uma nação, mas tudo que a gente falou aqui, isso acontece. Aliás, não tem quem no mundo esteja fora, que não esteja dentro desse processo, estando consciente dele ou não, né?
Nixon Gabriel, psicanalista, terapeuta especialista em jogos de autoconhecimento, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por todas as informações que você passou aqui pra gente, de grande valia. É um assunto importantíssimo que a gente vai voltar a falar aqui no nosso Câmara Notícia. Então já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para você poder voltar e falar mais sobre este e outros assuntos pertinentes. Maravilha, Gabriel. Foi um prazer enorme poder trazer o conhecimento aqui, num cenário, né, como a TV Câmara Campinas, e ver como que o mundo realmente está avançando, né? O autoconhecimento, nesse momento, está conseguindo ganhar mais espaço, as pessoas estão entendendo que isso é importante, e a gente que está trabalhando nisso há muitos anos, a gente fica muito feliz, né, e muito grato pela oportunidade de estar aqui comunicando isso tudo. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a participação do Nixon Gabriel aqui no Câmara Notícia, falando sobre o autoconhecimento, sobre psicologia, algo muito importante para o nosso dia a dia. Olha só, fim de semana está chegando e claro que tem dicas de entretenimento e lazer. Tem filme no cinema, tem teatro, tem show de humor, música. Então confira a partir de agora as nossas atrações na Agenda Cultural. Olá, eu sei que você está chegando de um grande feriado prolongado, mas outro final de semana já está aí batendo na porta e atrações não param. Eu separei as melhores dicas para você. E para começar, cinema, é claro, olha aí. Para quem curte terror, tem o filme Maligno. Uma mulher está paralisada por visões chocantes de assassinatos horríveis. E seu tormento piora quando ela descobre que esses verdadeiros pesadelos, sonhados à luz do dia, se tornam de fato realidades aterrorizantes. Maligno. Em O Bom Doutor, é véspera de Natal e o Dr. Serge é o único médico de plantão naquela noite. Com as costas travadas, Serge decide que tá tão mal quanto os pacientes que ele atende em domicílio, até que ele encontra um simpático entregador de comida e tem a brilhante ideia de enviar o jovem em seu lugar para atender os pacientes. Docteur, qu'est-ce qui m'arrive? Bah, vous venez de vous pisser dessus, en fait, là. Mais pas du tout. Alors, docteur, vous voyez quelque chose? Docteur? Para as crianças, tem Patrulha Canina. Quando o maior rival da turma se torna o prefeito da cidade, é aí que começam os problemas. Agora vai! Que comece o jogo pra apagar o fogo! Segura, cowboy! Lançar moto! É isso que a gente faz. Nenhuma cidade é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno. Agora, se você prefere teatro, tem também. Hello, atenção galera de Campinas, eu sou o Júnior Chicó e quero fazer um convite muito especial para vocês. No dia 10 de setembro, eu vou estar aí em Campinas pela primeira vez, fazendo o meu show solo de stand-up, Quebrando o Armário, lá no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi. Tu já pode garantir ingresso antecipado sim, vai lá no site ingressodigital.com, garante teu lugar e dia 10 de setembro a gente se vê aí em Campinas. Este mês inteiro, o humorista Whindersson Nunes vai estar em cartaz no Teatro do Shopping Iguatemi Campinas. Serão todas as quartas-feiras, às 8 da noite. Conselho de mãe. Mãe, tô saindo. Ô, minha filha, não leva o celular. Gente, não leva não. Porque junto com o aviso da mãe vem uma praga. Você leva o celular e você é roubado. Agora no sábado tem Paulinho Gogó, também no Teatro Iguatemi Campinas. A apresentação será às 8 da noite. A comédia vai rolar solta em Campinas. A dica agora é em dose dupla com os humoristas Maurício Meirelles e Rafinha Bastos. Eles se apresentam em Campinas no domingo às 7 da noite no Teatro Iguatemi. O padre Patrick Fernandes, famoso nas redes sociais, chega ao palco de Campinas na próxima terça-feira. Apresentação única às 7 da noite no Teatro Iguatemi. E se você prefere uma mistura de arte e adrenalina, eu tenho dicas também.
O Circuito Sesc de Artes 2021 acontece em 8 cidades da região de forma online e gratuita. O projeto conta com 19 atividades, como artes visuais, circo, cinema, dança, música, teatro, literatura e tecnologias. Confira a programação no site circuito.sesc.sp.org.br. Está aberta a Hora do Horror 20 anos. E esse ano tem novidade, entre elas, uma programação iniciada ainda durante o dia e um percurso noturno aterrorizante. A temática do Hop Hari de terror vai até o fim de novembro, de sexta a domingo. Vamos fechar a agenda com musical. Olha quem vai estar aqui pertinho de Campinas. O cantor Péricles se apresenta no sábado a partir das 10 da noite na Apple Club em Santa Bárbara do Oeste. Espero que vocês tenham curtido as dicas de hoje e, claro, eu volto na próxima semana com muito mais. Tchau! Ontem, enfim, a chuva apareceu aqui na cidade de Campinas de forma rápida, à tarde, mas ajudou a subir a umidade relativa do ar. Hoje tem previsão de chuva também para a tarde e o fim de semana está chegando com variações. Então, amanhã no sábado continua este tempo fechado, muita nebulosidade e também tem previsão de chuva. Já para o domingo, a frente fria ela se afasta e o sol aparece durante todo o dia e não chove, e com isso o calor volta com força, viu? Vamos às temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela. Amanhã no sábado, portanto, dia nublado, com presença de chuva, mínima de 17 graus e a máxima não passa dos 25 graus, mas olha a diferença para o domingo, hein? Mínima de 20, então é uma mínima muito elevada para este inverno, sol durante todo o dia e a máxima pode chegar aos 33 graus aqui na cidade de Campinas. Olha só, desde a infância, a gente aprende ainda na escola que a água é um elemento fundamental para a sobrevivência da humanidade. Mas poucas pessoas sabem como funciona exatamente o ciclo da água e mal está percebendo que alguns hábitos destrutivos estão rompendo este ciclo. E o planeta não tem muito tempo mais não para que a gente comece a fazer a nossa parte. Sobre este assunto, Hora do Giro Ambiental com a Mariana Meira. Já diria a música de Guilherme Arantes, água que nasce na fonte, águas que caem das pedras, gotas de água da chuva. Terra, planeta água, já vem até a música na cabeça, né? Pois é, somos um planeta em que mais de 70% da superfície é coberta de água. E bem que podia ser uma edição para a gente cantar junto aqui, né, num grande karaokê, mas na verdade hoje é dia de falar porque muitas vezes falar de água não é tão romântico assim. 2021 está deixando muito claro para a gente o quanto a natureza reflete as nossas ações e o quanto, em troca, nós dependemos dela o tempo todo. A água está cada vez mais escassa. Pensando nisso, hoje nós trouxemos aqui para o nosso Giro Ambiental uma pesquisadora do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, a Adriana Quartas. Adriana, primeiramente, seja bem-vinda. Obrigada pela entrevista aqui no Giro Ambiental. Muito obrigada a vocês pelo convite para participar do evento.
Adriana, o CEMADEM, para quem não conhece, faz um trabalho muito sério, né, de monitoramento do meio ambiente, de desastres naturais também. E eu vou começar aqui a nossa entrevista com um case, né, que foi 2014, né, a grande seca que vocês acompanharam. Eu gostaria de não dizer isso, mas me parece que 2021 também vai virar um exemplo a não ser seguido, né? Com certeza. Com certeza, porque, na verdade, quando o CEMADEM começou esse monitoramento do evento de 2014, temos acompanhado desde lá e a gente vê que essa situação nunca tem melhorado. Na verdade, nesses últimos anos, está cada vez pior. Então, as chuvas que normalmente esperamos durante a estação chuvosa, elas não estão na quantidade, vamos dizer assim, que se espera cada ano. Então, estão sempre abaixo da média ou do histórico que a gente espera. E, além disso, também, durante a estação seca, também estão abaixo da média. Então, é uma situação muito preocupante em termos, além de chuva, de temperaturas. Porque a gente vê também, se todos temos acompanhado também, a partir de ali as temperaturas, e já faz um tempo, elas estão subindo consideravelmente, inclusive é algo que já o próprio IPCC, o novo relatório que saiu agora recentemente, mostrou claramente. E essa temperatura, principalmente na superfície terrestre, na Terra, vou dizer assim, nos continentes, tem aumentado muitíssimo mais. Assim, sei lá, 45% a mais do que a temperatura média global do planeta. Então, assim, são dois fatores, falta de chuva e água suficiente e temperaturas acima da média que fazem com que também se perca muita água por evapotranspiração. E essa via de mão dupla, né, Adriana? A falta de água se deve às mudanças climáticas que vêm das ações, né, em grande parte, do homem, e em contrapartida também sofremos de volta com a falta de água. Quem está sofrendo somos nós mesmos, né? Exatamente, é a população, mas não só nós, também a população, a indústria, a agricultura, todos os setores que dependem da água, porque, assim, a água é vida. Sem água, não tem vida, não tem nada. Percebe? Então, é um bem, assim, muito precioso. E estamos sofrendo. Então, assim, o problema é que eu não sei até que ponto as pessoas, elas já chegou na consciência que a água é tão importante. E que essa falta de água é por conta do que nós temos feito com o nosso planeta, que além de ter essa poluição, a emissão dos gases de efeito estufa, é o desmatamento também. Estamos acabando com as florestas, não só a floresta amazônica, já acabamos com a Mata Atlântica, sabe, no mundo inteiro. E isso também a gente percebe, obviamente, as consequências, o impacto disso estamos começando a sentir agora. Aquilo que o IPCC previa para longo prazo está acontecendo agora. Então, a situação é bem complicada e bem complexa. Adriana, vocês que são pesquisadores, né, que lidam com isso o tempo todo, acompanham em tempo real muito do que acontece aí na nossa natureza, o que é que vocês dizem quando um jornalista como eu, por exemplo, pergunta: Adriana, o que pode acontecer nos próximos anos e um futuro a médio, longo prazo, se não houver um olhar para isso, para a gestão da água, para a estiagem, para o desmatamento? O que a gente pode sofrer? Pode ficar pior ainda do que está? Pode. Infelizmente. E é isso que está se mostrando que vai acontecer se não fizermos nada hoje. Na verdade, já era para ter feito algumas décadas atrás. Então, se a gente não fizer agora, sabe, desmatamento zero, e na verdade desmatamento zero com reconstrução, vamos dizer assim, dos biomas, dos ecossistemas, sabe, voltar ao que era antes. A gente sabe, as florestas, por exemplo, um dos papéis importantes é que eles são tipo um ar-condicionado. Quando a gente está na rua e
sabe, tem um estacionamento. Todo mundo procura estacionamento embaixo da árvore. Por quê? Porque está um calor insuportável e ali é fresquinho. E isso se traduz para o planeta inteiro também, sabe? Ajuda a equilibrar as temperaturas do planeta, além de auxiliar no ciclo da água, no ciclo hidrológico, a reciclagem, para continuar as chuvas no continente. Então, aquela água que vem dos oceanos, atravessa as florestas, no caso aqui do Brasil, América do Sul, ela vem, atravessa a floresta amazônica, aí ela se recicla, chove, evapotranspira, e esses fluxos continuam trazendo ar úmido para cá. Quando estamos começando a acabar com a floresta, estamos desmatando, o que vai acontecer? Cada vez menos esses fluxos vão chegar mais secos. E isso é o que a gente está vivenciando nesse momento também. Então, além do aquecimento, tem essa questão do desmatamento. Então, são duas coisas que estão potencializando também o que estamos vivenciando hoje. E o que fazer com isso, Adriana? Porque eu vejo que é um trabalho multidisciplinar, né? Tem que partir, sim, do cidadão, tem que ser a partir de políticas públicas, prefeituras municipais, estaduais, governos estaduais, governos federais. De alguma maneira, o ciclo não está acontecendo, né? Isso não está sendo multidisciplinar. O que falta para a gente ter essa cultura mais harmoniosa com a nossa natureza? Na verdade, já existem muitas iniciativas da população, de ONGs, de várias instituições, sabe, indo atrás, para tentar ajudar a resolver os problemas que estão acontecendo, mas o que acontece? Acho que são os governos que precisam contribuir com mais, incentivar para realmente a gente poder proteger as florestas, saber, assim, eles precisam saber da importância do que está acontecendo e da catástrofe que vai se tornar se a gente não fizer nada, porque são muitos interesses envolvidos por trás de redução de gases de efeito estufa, é a indústria que tem que se adequar, o desmatamento, supostamente, para ampliar a produção agrícola, pecuária do Brasil, mas o Brasil já tem área suficiente, não precisa se expandir mais, percebe? E na hora que expande, mas você está acabando com a chuva, vai acontecer o quê? As áreas vão ficar, daqui a pouco não vai ter produção, porque não vai ter água, percebe? Então, assim, são os governos que também precisam começar a tomar atitude hoje, agora, e ajudar, por exemplo, com, sei lá, a população, subsídios para encontrar alternativas para ter, assim, disponibilidade de água, por exemplo. Porque, como a gente vê, às vezes está chovendo abaixo da média, mas a gente já viu eventos super intensos de chuvas, bem pontuais em algumas regiões, períodos curtos. Mas o que está acontecendo? Essa água cai na cidade, vamos por exemplo, de Campinas, São Paulo. Então, essa água, sabe, aquelas chuvas torrenciais, elas caem e elas estão se perdendo por escoamento superficial, está indo embora. Então, não fica nada ali. Mas, por exemplo, se as pessoas, se as vivendas, se os prédios, todos pudessem começar a coletar água da chuva, já contribuiria um pouco. Primeiro, para evitar os desastres por inundações, alagamentos. E outro, para ter um pouco de água armazenada para usos diversos, certo? Então, assim, tem várias alternativas que podem ser. Isso já seria mais uma medida tipo de adaptação. O anterior que eu falei é mais uma coisa que, além de adaptação, é para mitigar, para, sabe, contrarrestar tudo o que está acontecendo. Uhum. E tem também, só para a gente deixar a dica final aqui, Adriana, para quem não conhece, isso é muito interessante, que o Semadem tem um programa chamado Semadem Educação, né, que consiste em uma rede de escolas e comunidades na prevenção de riscos de desastres. Já há muitos anos, né, existe esse trabalho, e agora tem uma campanha que ocorre até o dia 30 de outubro, que é o Aprender para Prevenir. Então, tá aí, tem conteúdo à disposição, né, Adriana? É do interesse também de cada um de pensar, vamos ver o que estão falando sobre isso, o que eu posso fazer isso no meu dia a dia também, né?
Exatamente. Nós também podemos, a sociedade pode ir atrás de informações, porque elas estão disponíveis para todo mundo. Estão na internet, em diversos sites. Assim, não é por falta de informação que a gente pode falar, a gente não sabia. Não, já sabemos. E está ali para todo mundo. Então, isso é importante. As pessoas precisam ir atrás, precisam se informar para também, vamos dizer assim, brigar pelos seus direitos. Percebe? Porque é uma coisa que eles falam, espera aí, o que está acontecendo? Vocês estão contra algo que vai me prejudicar, vai ser ruim. Assim, está contra meu direito de viver, de estar pleno do meu bem-estar. Então, eu acho que é importante se a sociedade ir atrás dessas informações já disponíveis. Adriana, muito obrigada pela entrevista. É sempre um papo curto aqui no Giro Ambiental, né? São temas complexos, mas que bom que a gente tem esse espaço também, né? O jornalismo científico, ele tem também que fazer esse papel, na imprensa tem que fazer esse papel, e a gente vai brigar por isso sim aqui no Giro Ambiental. Então, agradeço a sua presença. Não, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite para participar do Bate-Papo. Obrigada, Adriana. E para você que não acompanhou, vou deixar aqui na tela o link para você acessar o site do CEMADEM para conseguir mais informações, também para participar desse evento que vai até o dia 30 de outubro. Anota aí. E toda vez que você parar para reclamar que o tempo está seco demais, que não chove, que está calor demais, que está frio demais, está chovendo demais, antes de ir lá reclamar na rede social, para pensar qual foi a última coisa legal que você fez para o meio ambiente que ajudou a isso não acontecer. Doeu, né? Te vejo na próxima edição, hein? Até lá. Tchau, tchau. O Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando, que daqui a pouco, às 3 da tarde, começa a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania para lembrar os 20 anos da morte do ex-prefeito Toninho. E às 7h30 da noite tem reunião solene com entrega das honrarias de título de cidadão campineiro e medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior. Ótimo fim de semana para você que acompanhou aqui o Câmara Notícia. Nos vemos na segunda-feira por volta do meio-dia. Então, até lá. Tchau, tchau.